Feche os olhos e imagine-se diante de um horizonte dourado. O vento quente do deserto sopra contra o seu rosto, trazendo consigo o eco de tambores de guerra. À sua frente estende-se o maior império que o mundo já conheceu até então, o Império Persa. De onde você está? Sente o peso da eternidade, como se uma força invisível dissesse que nada poderia derrubar esses reis que se autoproclamavam reis dos reis. Você vê Ciro, o Grande, montado em seu cavalo, atravessando fronteiras como quem corta tecidos frágeis. Ele derrota o Império Medo, conquista a Lídia, avança sobre a Babilônia. E quando as muralhas milenares da antiga Babilônia caem, você sente que o mundo inteiro se curva. Pela primeira vez, surge a ideia de que um só homem pode governar povos diversos, unidos não apenas pela espada, mas pela promessa de respeito às suas crenças e culturas. Caminhe agora pelas estradas recém-trilhadas desse império nascente. Você percebe como cada região mantém sua língua, sua religião, seus costumes, e ainda assim, todas reconhecem a autoridade suprema de Ciro. Não é apenas poder militar, é administração, é visão, é a habilidade de criar algo que parece indestrutível. Você quase acredita que este é o início de uma era eterna. Mas o império não pararia com Ciro. Seu sucessor, Dário I, leva a grandeza a novos limites. Você percorre a famosa Estrada Real, ligando Sardes a Susa, uma via que costura o império como um fio de ouro. Soldados, mercadores, mensageiros, todos se movem por ela como sangue correndo em veias. Pela primeira vez, um império consegue se comunicar com velocidade impressionante. Roma ainda é apenas um projeto. A Pérsia já parece ter dominado o mundo. Você observa Dario criando moedas padronizadas, impondo tributos que alimentam cofres imensos, organizando satrapias que garantem a ordem. É como se cada decisão fosse um tijolo colocado na fortaleza da eternidade. Mas ao mesmo tempo, você sente um detalhe incômodo. A ordem nasce também de uma rigidez que exige obediência cega. O povo paga caro pela grandeza de seus reis. Em Persépolis, você entra em salões de mármore e colunas gigantescas. As paredes são adornadas com ouro e pedras preciosas. Relevos mostram delegações trazendo tributos de todos os cantos. Medos, egípcios, lídios, gregos. O império parece tão sólido quanto as colunas que se erguem diante de você. Mas se você toca essas colunas, sente uma vibração frágil, um aviso silencioso de que até o mármore pode se quebrar. Porque enquanto você contempla a riqueza, algo começa a apodrecer. A corte persa se afasta da disciplina militar que moldou Ciro e Dário. Os reis seguintes tornam-se figuras quase divinas, cercadas de luxos e prazeres, haréns repletos, banquetes intermináveis, festas que duram noites inteiras. Aos seus olhos, parece mais um teatro de vaidade do que um império de guerreiros. Os sátrapas, governadores regionais, agem como pequenos reis. Você caminha pelas províncias e vê recursos desviados, impostos cobrados em excesso, soldados desmotivados. Cada província que antes parecia peça de uma engrenagem começa a girar sozinha, por interesse próprio. O império, que parecia uma máquina perfeita, dá sinais de ferrugem. E o povo, sufocado por tributos, murmura revoltas. Você ouve o eco distante das rebeliões na Jônia, no Egito, na Lídia. Povos que antes aceitavam a dominação, agora levantam-se contra ela. Para esmagar cada rebelião, rios de ouro e sangue são desperdiçados. O luxo da corte cobra seu preço. Cada moeda gasta em mármore significa um soldado mal pago no fronte. Você volta o olhar para dentro dos palácios e percebe como o poder corrompe. Conspirações, traições, intrigas de eunucos. Irmãos matam irmãos para alcançar o trono. Filhos traem pais. Generais conspiram contra seus reis. O trono persa se torna um jogo de sobrevivência. Cada taça de vinho nos banquetes parece esconder veneno.
Enquanto isso, a imagem de invencibilidade começa a se desfazer. Você ouve o rugido de cidades gregas que se rebelam contra os persas. Pequenas polis, divididas, rivais entre si e ainda assim capazes de ferir o colosso. Em 490 a.C., você caminha pelos campos de Maratona e vê um exército ateniense improvável derrotar as forças de Dário. O chão vibra sob os passos dos hoplitas e você entende. Até o maior império do mundo pode sangrar. A derrota em Maratona não destrói a Pérsia, mas racha sua aura de eternidade. O povo começa a questionar. Os súditos perdem o medo. Os inimigos se encorajam. Você percebe que o colosso está vulnerável, não porque caiu de vez, mas porque mostrou que podia cair. O sucessor de Dário, Xerxes, tenta restaurar o prestígio. Você o vê cruzando o Helesponto com um dos maiores exércitos já reunidos. Mais de 200 mil homens, um tsunami humano. O peso dos passos de seus soldados faz a terra tremer. E ainda assim, você sabe o que está por vir. Nas Termópilas, Leônidas e seus 300 espartanos enfrentam o impossível e transformam resistência em lenda. A vitória persa é temporária. Logo, a frota é derrotada em Salamina, onde a estratégia grega humilha o número persa. Você sente o orgulho persa desmoronar como palácio corroído por dentro. Pela primeira vez, o mundo olha para os persas não como invencíveis, mas como vulneráveis. O luxo aumenta, a corrupção se aprofunda, os sátrapas enriquecem enquanto o povo empobrece. Você percebe que o império que nasceu do aço e da visão de Ciro agora se sustenta em banquetes e ilusões. O ouro das colunas de Persépolis reluz, mas já não consegue esconder a rachadura que corre por dentro da pedra. E além das montanhas, um jovem rei começa a observar o gigante decadente. Ele ainda é apenas um nome sussurrado, mas você sente que seus olhos ardem de ambição. Alexandre da Macedônia. E quando esse olhar se voltar para o Oriente, o fogo que queimará Persépolis já terá começado a ser aceso. O tempo passa e você atravessa corredores perfumados de Persépolis. As paredes continuam cobertas de ouro, mas agora são os murmúrios que chamam sua atenção. Intrigas, conspirações, eunucos cochichando em cantos escuros. A corte persa já não é a forja de guerreiros que sustentava o império. É um teatro de vaidade e paranoia, onde cada olhar pode ser um punhal. Você percebe como a sucessão de reis se transforma em uma dança sangrenta. Filhos traem pais, irmãos conspiram entre si. Assassinos silenciosos entram e saem dos aposentos reais como sombras inevitáveis. O trono persa já não é símbolo de estabilidade. É um assento amaldiçoado, onde ninguém repousa por muito tempo. Enquanto isso, nas províncias, os sátrapas agem como senhores autônomos. Você caminha pelas ruas de Susa e vê governadores vivendo como pequenos reis, cobrando impostos para enriquecer seus cofres, desviando tributos que deveriam sustentar o império. Para o povo, a glória persa já não passa de um peso insuportável. Rebeliões se espalham como brasas ao vento. Os exércitos enviados para esmagar revoltas já não têm a mesma força. Soldados mal pagos, mal treinados, desmotivados. Muitos deles marcham mais por obrigação do que por lealdade. Você sente no ar a diferença. Antes, o exército era o orgulho do império. Agora, é apenas mais uma engrenagem enferrujada. E enquanto a decadência corrói o interior, o perigo cresce do lado de fora. Os gregos, humilhados durante décadas, começam a se unir. Esparta, Atenas, Tebas, cidades que viviam em guerra, agora encontram um inimigo comum. Você observa o nascimento de uma aliança improvável, alimentada pela memória de sangue derramado em Maratona, Salamina e Plateia. Mas a maior ameaça ainda está para surgir. Além das montanhas da Macedônia, um jovem rei observa com olhos de fogo. Alexandre, filho de Filipe II, educado por Aristóteles, moldado pelos campos de batalha.
Você o vê folhear a Ilíada, sonhando ser o novo Aquiles. Sua ambição não conhece fronteiras e seu olhar está fixo no colosso decadente do Oriente. Quando Alexandre assume o trono aos 20 anos, você quase não acredita na audácia de suas ações. Em poucos meses, ele unifica a Grécia sob seu comando, transforma rivais em aliados e prepara um exército pequeno em número, mas disciplinado, veloz e liderado com genialidade. Ele não vê o Império Persa como impossível, vê como inevitável conquista. O ano é 334 a.C. Você o acompanha quando cruza o Helesponto com apenas 35 mil homens. Diante de um império que ainda comanda milhões, a ousadia parece loucura. Mas cada passo que Alexandre dá ecoa como um presságio. Ele sabe que a fraqueza não está nas muralhas persas, mas nos corredores cheios de intrigas que você já percorreu. No Rio Grânico você vê o primeiro embate. Cavaleiros persas avançam com confiança, mas são esmagados pela disciplina macedônica. Alexandre luta à frente, sua lança perfura inimigos enquanto sua presença arrasta soldados à vitória. É apenas o começo, mas já um aviso claro de que a Pérsia não é mais invencível. Pouco depois, em Isso, 333 a.C., você testemunha a cena que muda o rumo da história. O próprio rei persa, Dário III, enfrenta Alexandre. O exército persa é maior, mais numeroso, mas o caos reina entre suas fileiras. Quando Alexandre avança sobre o centro inimigo, Dário abandona o campo, deixando para trás sua família e tesouros. O coração do império se revela covarde. Você vê os soldados persas desmoralizados, o povo murmurando, os sátrapas duvidando. O rei, que deveria ser a rocha inabalável, se transforma em sombra. Pela primeira vez, o império parece condenado não apenas pela força de fora, mas pela fragilidade de dentro. E então vem Gaugamela, 331 a.C. Você está diante da batalha decisiva. Dário reúne tudo o que resta: carruagens armadas, elefantes de guerra, centenas de milhares de soldados. O campo de batalha é vasto, preparado especialmente para sua estratégia. Mas nada disso importa. Alexandre, com precisão cirúrgica, rompe o centro persa e força Dário a fugir novamente. O exército persa, vendo seu rei recuar, desmorona. Você sente o choque como um terremoto. O maior império do mundo, com séculos de glória, cai diante da disciplina e da genialidade de um jovem de pouco mais de 20 anos. A máquina persa, corroída por dentro, não consegue mais resistir à lâmina estrangeira. O que parecia eterno agora se despedaça como vidro. O fogo não consome apenas madeira e pedra. Ele devora séculos de orgulho, identidade e poder. Você sente que o Império Persa não cai apenas naquela noite. Ele é enterrado, queimado até as cinzas, para nunca mais se levantar como antes. O fogo em Persépolis se apaga, mas as cinzas ainda fumegam. Você caminha entre colunas tombadas, sente o cheiro de madeira queimada e ouro derretido. O silêncio é pesado, quebrado apenas pelo vento que sopra poeira sobre os relevos rachados. Naquele instante você percebe, não foi apenas uma cidade que caiu, foi o coração de uma civilização inteira. Dario, o último rei dos reis, não encontra um fim glorioso. Traído pelos seus próprios homens, é assassinado durante a fuga. Você observa o corpo abandonado, o símbolo final de um império que já não era respeitado nem por aqueles que juraram lealdade. Alexandre cobre o cadáver com seu manto, mas não por compaixão, e sim porque entende que ali jaz não um homem, mas uma dinastia inteira enterrada sob o peso da própria decadência. Os sátrapas restantes tentam resistir. Alguns se aliam a Alexandre, outros são eliminados. Mas a ordem que sustentava o império já está quebrada. Você percorre antigas estradas persas e vê como elas agora servem não a Ciro ou Dário, mas ao jovem conquistador macedônio. O que foi construído com visão e disciplina agora se curva diante de uma nova coroa. E, no entanto,
Alexandre não destrói tudo. Você o vê adotar vestes persas, casar-se com mulheres persas, respeitar rituais locais. É como se o conquistador entendesse que para governar não bastava vencer, era preciso assimilar. E assim, a Grécia e a Pérsia começam a se fundir, criando uma nova realidade, um mundo helenístico que nasce da fusão entre Oriente e Ocidente. Mas você sente que algo mudou de forma irreversível. O orgulho persa, aquele que nascia da certeza de ser o império eterno, se perdeu. O povo que um dia chamou seus reis de reis dos reis, agora vive dividido entre a resistência e a submissão. A identidade que parecia inquebrantável se dissolve nas fronteiras da história. Ainda assim, nem tudo se apagou. Você encontra nas moedas de prata a lembrança do antigo poder. Caminha por palácios que, mesmo saqueados, ainda impressionam. Nas pedras de Persépolis, os relevos mostram povos diversos trazendo tributos. Uma memória esculpida de um império multicultural. Esse legado não desapareceu. Influenciou Roma, Bizâncio e até os impérios modernos. Você percebe que o verdadeiro legado persa não está apenas em seus territórios, mas em suas ideias. A tolerância religiosa, a descentralização administrativa, as estradas que conectavam mundos, tudo isso foi herdado, adaptado, transformado. Até mesmo Alexandre, o Destruidor, se tornou guardião de parte da herança que derrubou. Mas a lição mais dura permanece. Você olha para as ruínas e entende, não foi apenas a força grega que derrubou o império. Foi o luxo desmedido, a corrupção silenciosa, as intrigas de palácio. O inimigo externo apenas deu o golpe final em um corpo já apodrecido por dentro. O Império Persa não caiu em uma batalha, caiu em séculos de decadência. E essa lição atravessa o tempo. Quantos impérios modernos não carregam a mesma arrogância? Quantos não acreditam ser eternos, invencíveis, indestrutíveis? Você sente o arrepio de uma verdade desconfortável. A queda persa não é apenas história antiga, é um espelho voltado para o presente. O sol se põe sobre as ruínas e a sombra das colunas quebradas alonga-se pelo deserto. Você caminha devagar, ouvindo um sussurro que parece vir das pedras. Nenhum império é eterno. E entende que essa frase, mais do que qualquer batalha, foi a sentença final dos reis. A noite cai em Persépolis e as estrelas iluminam o que restou. Você imagina Alexandre, embriagado, observando o fogo que ele mesmo ordenou. Imagina Dário, em fuga, traído por seus homens. Imagina Ciro, no início de tudo, com sua visão de grandeza. E sente a ironia cruel. Aquilo que começou como promessa de eternidade terminou em cinzas. Mas nem tudo é destruição. Porque enquanto houver quem contemple essas ruínas, o Império Persa nunca morrerá por completo. Sua sombra está na arquitetura, na língua, na memória dos povos que herdaram sua visão. Você caminha pelas pedras e sabe, o passado ainda respira aqui.